Bom, vamos lá. O conteúdo que vocês viram essa semana foi sobre integrais. Vocês vão ver que em si, ela no início ela parece ser difícil, mas ela vai ser bem de boa quando a gente começar a aplicar essas propriedades. Tá, mas vamos lá. O que é integral? Interpretação. Procedimento inverso da diferenciação, ou seja, é o processo inverso que a gente estava fazendo da derivada. A integral nada mais é do que uma função. Quando a gente deriva, a gente volta para a integral, certo? A gente vai ver isso aí, vai ficar mais fácil de compreender. Mas isso só vai ocorrer quando a gente estiver especificando a constante de integração, que a gente vai ver isso mais para frente. O que é essa constante de integração? E é um método utilizado para determinar a área sobre a curva. Aqui eu peguei para ilustrar, por exemplo, essa função. Por exemplo, se a gente quer saber qual a área da função de A até C, a gente vai integrar essa função desse ponto até esse ponto aqui. E quando a gente integrar, a gente vai conseguir a área desse pedaço aqui, ok? Se a gente quisesse só de A até B, a gente fazer a integral e aí a gente ia obter a área somente de A até B, somente desse pedaço. Isso é interessante porque a derivada a gente está calculando uma reta tangente, só que quando a gente vai utilizar a integral, a gente está calculando uma área de uma função qualquer. Então, isso é muito utilizado para engenharia, para justamente calcular de uma forma muito mais fácil a área de um local quando áreas, vamos dizer assim, irregulares, sabe? E aí a gente vai para a definição. Se f é uma função definida em I, onde I é um intervalo de R, ou seja, um intervalo real, uma primitiva de f em I é uma função definida em I tal que... O que quer dizer que essa função é definida? Ou seja, ela tem que ser contínua nesse intervalo de I. Aí a gente vai ter esse fzão de x, ele vai ser igual a f de x, para todo x pertencente a esse intervalo, certo? Ficou confusa essa definição, por isso que a gente vai para o exemplo. Bom, aqui a gente tem a fzão de x é igual a 1/3 de x ao cubo, que essa função ela é primitiva da função f de x igual a x ao quadrado. Mas por que ela é uma função primitiva? Vamos lá. Se a gente pegar aqui, como a derivada é uma operação, se a gente fazer... É que nem, por exemplo, a multiplicação. Se a gente multiplicar desse lado da igualdade, a gente tem que multiplicar desse. A derivada é a mesma coisa. Se a gente derivar o primeiro lado da igualdade, a gente tem que derivar o segundo. Então, é justamente isso que a gente vai estar fazendo. Então, ó, quando derivar aqui o primeiro lado da igualdade, da f de x, a gente vai ter fzão de x igual. E qual a derivada de 1/3? É 1/3, né? Porque é uma constante, vezes x ao cubo. Qual é a derivada de x ao cubo? É o 3 que cai para frente, x ao quadrado. Não é? Que a gente vai fazer 3 menos 1, vai ficar 2. E só que quem que é essa fzão de x por definição? Aqui, ó. A fzão de x é f de x. Então, isso aqui a gente pode substituir por f de x. E desse lado direito da igualdade, a gente pode simplificar esse 3 com esse 3. E aí a gente obtém o x ao quadrado. Foi isso aqui que a questão estava dizendo. Que a fzão de x, que era igual a 1/3 de x ao cubo, ela é primitiva da f de x igual a x ao quadrado. Por quê? Porque quando a gente deriva a fzão, a gente chega no fzinho. Ok? E aí a gente tem uma observação. Porque, ó, se a gente adicionar uma constante, ela também vai ser uma primitiva de f. Por exemplo, se a gente fizesse aqui a fzão de x, se ela fosse 1/3 de x ao cubo, né? Mais uma constante k qualquer valor para k. Quando a gente derivar, a gente aqui vai ter fzão de x. Aqui a gente já viu, quando a gente deriva isso aqui, a gente tem x ao quadrado. E aí, quando a gente deriva uma constante, o que acontece? É zero. Quando a gente deriva uma constante, é zero. Então, aqui a nossa f de x vai ser igual a x ao quadrado. Então, tá vendo que se a gente adicionar uma constante, a gente não vai alterar o resultado. Por isso que a gente vai chamar isso aqui de uma família para uma função.
Porque ó, se a gente pegar essa função aqui e a gente adicionar uma constante k, elas sempre vão resultar nesse x ao quadrado, independente de quando a gente fizer a derivada. Então a gente vai sempre derivar, a constante vai sempre ser zero, por isso independente desse valor k, ela vai ser sempre primitiva, beleza? Então vamos lá. Aí agora a gente vai para a definição de integral indefinida. Se f é uma primitiva de f de x, ou seja, se a gente deriva f, a gente obtém um f de x, dizemos que f é a integral indefinida com relação a x da função f de x. E aqui a gente tem a notação. A integral da função f de x derivada em relação a x. Então aqui quando a gente for derivar, a gente tem que ser em relação a x da função de x, do f de x, que é mais k. Aqui o k a gente sempre vai adicionar ele no final, porque a gente está trabalhando uma família de funções, que nem a gente viu no slide anterior. E aqui a gente tem os significados para cada um desses aspectos da notação. Esse símbolozinho aqui ele é chamado de integral. Ele é muito visto aqui no livro de leitor de assim. F de x é chamado de integrando. F de x é a primitiva particular. E k a constante de integração. E aí a f de x mais k é a integral indefinida, que é justamente isso que a gente vai querer calcular. E aí agora a gente vai para algumas das propriedades das integrais. Então, ó, lembra o que a gente estava fazendo com a integral? A gente tinha que pegar uma função, derivar ela, e aí a gente encontrava a funçãozinha inicial. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai ter que derivar isso aqui, e a gente vai ter que encontrar o que está ali dentro. Beleza? Só para verificar se é real. Então, por exemplo, se tivesse uma função, uma integral de 7 dx, aqui a gente era só calcular. No lugar do c era o 7, então vai ficar 7x mais k. Ok? Mas vamos verificar. Se a gente derivar isso aqui, a gente tem que encontrar o 7. Quando a gente deriva isso aqui, o que a gente obtém? A derivada de 7x é o 7. A derivada de k é 0. Então, realmente, quando a gente deriva essa função aqui, a gente encontra o que estava ali dentro, o integrando. Certo? Então, sempre que a gente for fazer, a gente vai utilizar essa tabelinha para facilitar nossos cálculos. Ok? Deixa eu apagar aqui. A integral de x elevado a dx. No caso aqui, o a ele tem que ser diferente de zero. Então, vamos supor a integral de x elevado a 4 dx. Isso aí vai ser o quê? A gente olha para cá, ó. A gente vai pegar o x, o nosso a é 4. Então, vai ficar 4 mais 1. Deixa eu botar aqui o 4 mais 1 para ficar melhor. 4 mais 1 dividido por a mais 1. Novamente, o 4 mais 1. Isso aqui a gente obtém. No expoente vai ficar 5. E aí, 4 mais 1, 5 novamente. E aí aqui adicionando a constante k, constante de integração, que a gente sempre vai ter que estar colocando ela. Beleza? E aí, nesse caso particular, o a não pode ser menos 1. Nesse caso particular. Porque aqui o denominador ficaria 0. O que a gente não pode obter. Então, ó, se a gente derivar isso aqui, a gente vai obter x elevado a 4. Certo? Então, integral é basicamente isso. A gente vai pegar essas propriedadezinhas, vai jogar elas nessas propriedades e vai resolver elas simples assim. Ok? E aí aqui a gente tem uma função exponencial, a integral de uma função exponencial. A gente viu que a derivada de uma exponencial é a própria exponencial. Então, nada mais lógico que a integral de uma exponencial ser a própria exponencial. E aí, novamente, a gente adiciona o k, que é a constante de integração. A gente viu que quando a gente deriva, naquelas propriedades que a professora passou, quando a gente deriva ln, a gente encontra 1 sobre x. Então, pela lógica, quando a gente integra 1 sobre x, a gente vai obter ln de x. Só que esse caso aqui é particular para o x maior que 0.
Quando o x for menor que zero, esse ln aqui, ó, a única coisa que ele vai mudar é que ele vai ser negativo. Então, em geral, quando a gente não tiver certeza se o x é positivo ou se o x é negativo, a gente coloca o módulo, que aqui abrange qualquer uma das duas hipóteses. Tudo bem? Então, ó, a integral de 1 sobre x, derivada em relação a x, é igual a ln do módulo de x mais uma constante k. Certo? E aí aqui a gente tem as funções trigonométricas. A gente viu que quando a gente derivava cosseno, a gente obtinha menos seno. Então, quando a gente derivar menos cosseno de x, a gente vai obter seno. Ó, recapitulando. Quando a gente derivava cosseno de x, a gente obtinha menos seno de x. Então, menos com menos dá mais. Então, mais seno de x, que é o que está aqui. Não é? Quando a gente pega a tabelinha novamente lá da professora, deixa eu pegar aqui. Quem que era quando a gente derivava a tangente de x? Quem que a gente obtinha? Secante ao quadrado de x. A mesma ideia. Então, a integral da secante ao quadrado de x, tangente de x. Certo? E aí aqui a gente tem para todas as outras que ela também já tinha passado na tabela para vocês. Então aqui eu não vou estar prolongando muito, mas a ideia é a mesma. Sempre quando aparecer a integral da secante vezes tangente, o resultado secante de x. Se aparecer para você calcular a integral da secante de x, é igual a ln da secante de x mais tangente de x. Certo? E aqui todas elas que aparecer, elas vão aparecer exatamente desse jeito. Beleza? Sem muito mistério esse conteúdo. Agora eu vou pegar uma questão, por exemplo, que eu vou juntar mais de uma propriedade. E aí o que a gente vai estar podendo fazer? Por exemplo, a integral de 4x elevado a 3, por exemplo, derivado em relação a x. Esse 4 aqui, a gente, por ele ser uma constante, a gente vai poder colocar ele para fora da integral. Na mesma ideia que a gente podia com a derivada, a gente vai poder fazer aqui com a integral. Então, pode ficar 4, a integral de x ao cubo dx. E aí a gente deriva x ao cubo utilizando a propriedade aqui, o x elevado a a. Isso aqui é igual a 4 vezes a derivada de x ao cubo é x elevado a mais 1. O nosso a nessa questão era 3, então 3 mais 1 sobre a mais 1 novamente. 3 mais 1. Deixa eu só colocar o igual aqui. Isso aqui, 4 vezes x elevado a 4 sobre 4. Então aqui a gente pode simplificar só para ficar uma resposta melhor. E vai ficar x elevado a 4. Beleza? Então, mesmo processo, e no caso, no final, adicionando a constante k, não esqueçam. Deixa eu só colocar aqui x elevado a 4 mais k, resposta final. Quando a gente integra essa função aqui, a gente obtém x elevado a 4 mais k, tudo bem? Mas as questões que ela vai pedir inicialmente é para vocês aplicarem esse método aqui. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão derivar esse primeiro lado e derivam esse segundo, e aí vocês chegam na função, tudo bem? Nessa primeira atividade que ela passou para vocês, é somente para vocês construir o gráfico. E o interessante de vocês estar construindo o gráfico é vocês analisarem sempre a área que essa função vai estar pegando. Por exemplo, que nem aqui que eu coloquei. Como a função aqui é desse jeito aqui, a gente sempre vai estar pegando um ponto aqui até um outro segundo ponto, e a área toda para baixo dela até o eixo do x, essa é a área. Então, sempre vai ser nesse formato aqui, a questão da área. E é isso. Não tem muito o que explanar sobre integral. O conteúdo é isso mesmo.